dos quadrinhos que eu tava mais esperando nesse ano de 2025 é esse aqui, ó, Okinawa, que saiu pela Conrad, do mangaka japonês Suzumu Higa. E eu vou confessar pra vocês que eu não conhecia nada desse quadrinho, não conhecia o autor, mas no final do ano passado, eu acho, ou no começo desse ano, a Fantagraphics anunciou que ia lançar. Eu tô sempre acompanhando os lançamentos da Fantagraphics lá fora, eu gosto muito da linha editorial deles, da linha editorial também da Draw Quarterly, né, que são editoras canadenses, americanas ali, mais fora do mainstream, fora do herói, fora até do que a Image e a Destillery publicam, né, são quadrinhos, são editoras que publicam esses quadrinhos de outros centros, né, ou de outros tipos de quadrinistas. Então estou sempre acompanhando o que eles lançam. Fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito de quadrinhos que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não de uma temática de colocar o soldado de fato no campo de batalha, mas quadrinhos que contam as repercussões, né, o que aconteceu depois, os problemas que a população local levou, que alguma pessoa foi impactada negativamente por aquele conflito, né. Eu gosto desses quadrinhos como Maus, por exemplo, como o Zero Eterno, que saiu pela JBC, que é um quadrinho também que pouca gente fala, mas eu curto bastante, uma coleçãozinha de mangá em 5 volumes, né? E lá a gente acompanha a história de uma família que tá tentando entender o passado do avô. O avô foi um piloto kamikaze da Força Aérea Japonesa, né? Acabou morrendo em guerra, né? Era daqueles pilotos que iam para a batalha, né? Atiravam, jogava bomba, mas quando não tinha alternativa, eles preferiam dar a própria vida ali pela nação, pelo imperador. A gente acompanha isso lá, a gente vê toda a repercussão, o que a família dele sofre. A família dele achava que ele era terrorista, porque teve todo esse estigma criado em cima dos pilotos kamikazes. A gente vai ver que não é bem assim, que ele não era esse tipo de pessoa. E é basicamente essa mesma narrativa aqui que a gente tem em Okinawa, né? Claro, não é sobre pilotos kamikazes, aqui a gente vê tudo que aconteceu na província de Okinawa, lá no Japão, que é uma ilha mais afastada, né? Na verdade é um conjunto de ilhas, é um arquipélago de Okinawa, mais afastado da ilha principal do Japão, que é um território que ficou na mão dos Estados Unidos, eu acho que até a década de 90, tá? Quando os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial do Japão, contra o Japão, a Batalha do Pacífico, eles implementaram bases militares nos territórios do norte e em Okinawa, porque depois da Segunda Guerra Mundial teve toda a questão da Guerra Fria, né, dos comunistas contra os capitalistas, dos soviéticos, os vermelhos contra os azuis americanos, e aí eles mantiveram essas bases militares lá em Okinawa e nos territórios do norte para manter ali sob vigilância, né, o Pacífico e em alguma possível investida da União Soviética na América, né. E aí a gente vê todo o que causou, quais foram os constrangimentos, todos os problemas, todo o impacto social que essas bases militares tiveram aqui em Okinawa. Na verdade, o quadrinho, eles são 2 volumes compilados em um. O primeiro, o volume, eu não estou lembrado agora aqui, mas eu acho que o segundo chama-se Mabui, que é alma em japonês, e o primeiro chama Espada de Areia. O Espada de Areia, o primeiro volume aqui, o quadrinho tem quase 600 páginas, então a primeira parte aqui, até a página 290 mais ou menos, a gente tem os primeiros momentos do fim da guerra, né? A gente vê ali que os Estados Unidos já dominou, já ganhou a guerra do Japão, mas alguns soldados ainda recusam-se a se render, ainda querem lutar, e aí o povo japonês está dividido entre, a gente quer o fim da guerra, a gente quer apoiar os americanos, os próprios japoneses aqui que estão fazendo maldades contra a gente. Então ele foge um pouco do maniqueísmo vindo da visão de um próprio japonês, tá? Que ele coloca aqui os japoneses como vilões em alguns momentos. Isso é interessante, né? Ele não quer colocar somente os americanos como vilões. Claro, tem momentos que os americanos são os vilões aqui nas histórias, mas são histórias curtas, são é uma antologia de histórias curtas, né? Então um capítulo fala sobre a rendição de um vilarejo que tinha uma escola e estava todo mundo na escola, ou então uma família que estava escondida numa caverna e os soldados japoneses queriam expulsar ele da caverna para eles se esconderem. Tem toda essa história aqui dos primeiros momentos do fim da guerra. E a segunda parte, que para mim é mais interessante ainda, é sobre exatamente sobre os dias atuais, né? Não os dias atuais, mas a década de 80, 90, depois que as bases militares já foram implementadas no Japão, né? Então, os Estados Unidos pegou muitas vezes terras que eram muito importantes para a população, eram terras férteis, e a população acabou ficando ali à margem com terras que não eram tão férteis, que não produziam tanto, e aí tinham que depender de ajuda do governo americano, tinham que trabalhar nas bases para receber um bom salário. Tinha algumas cidades aqui que ele cita que
80, 90% dos empregos da ilha, né, de uma pequena ilha, tinham que trabalhar na base militar, que era a única fonte de renda que eles tinham, né? Às vezes eram ocupados santuários, aí o Mabui aqui, o segundo capítulo, né, o segundo volume do mangá aqui, que está aqui dentro desse compilado da Conrad, ele fala muito disso, o japonês ele é um povo muito religioso, que pensa muito nos seus antepassados, tem muita questão do budismo e do zen budismo, né? Então algumas bases militares estavam dentro desses territórios aqui que eram sagrados para eles, e eles relutavam, queriam de volta esses territórios. Tinha gente que tinha que alugar terras lá pro governo americano, pro exército americano também, e usava isso como fonte de renda, mas não tinha o que investir, porque as cidades não cresciam, porque tinham testes militares, bombas explodindo o tempo todo, avião passando, então a cidade não crescia, os jovens acabavam indo embora pro território principal e a cidade ficava estagnada. Então tem todo esse problema social aqui na segunda parte do quadrinho, que me interessou bastante, mas me interessa também, claro, a primeira parte, que mostra que os japoneses também foram aí, de certa forma, vilões aqui. E o Suzumu Higa, ele fala com lugar de fala, ele tem um porquê de estar falando isso, porque os pais dele sobreviveram ao fim da guerra, né, ao fim da Segunda Guerra. Então tem um capítulo 2 aqui que são relatos dos próprios pais dele, né? Ele pega relatos da população também, ele, claro, dramatiza um pouco para que consiga ser interessante para estar dentro de um quadrinho, né? Não é um quadrinho jornalístico de fato, ele é um quadrinho dramatizado, romantizado, não romantizado na palavra de lindo, né, de romance, mas enfim, tem que ter uma narrativa. Ele pega esses relatos dos próprios pais dele e coloca aqui em algumas histórias, né? Muito interessante, gostei demais, um ótimo acabamento aqui que a Conrad deu, um quadrinho capa dura, uma capa muito bonita. Eu inicialmente não tinha curtido muito a capa, mas depois de ler eu acho que a capa faz muito sentido aqui. Um quadrinho que tá em papel offset, colado e costurado, vale muito a pena. Se você gosta de, como eu falei, Zero Eterno, Maus, Heimat, esses quadrinhos que mostram as consequências da Segunda Guerra Mundial na população, eu acho que você vai curtir demais e vai ficar reflexivo, vai ficar pensativo. Eu até penso em ir pro Japão um dia visitar, eu tenho esse sonho de ir pro Japão e nunca tinha me passado pela cabeça conhecer Okinawa, e agora eu até penso em talvez um dia, quando eu for no Japão, eu vou conhecer Okinawa, porque eu quero estar em alguns locais aqui que esse quadrinho esteve, ver alguns locais das histórias que foram contadas. Então, baita acerto da Conrad, um quadrinho que eu amei e que eu recomendo para vocês, tenho certeza também que vocês vão curtir demais a leitura. Se vocês curtiram esse vídeo, ele foi um apoio, um oferecimento da Comic Boom, uma das maiores gibiterias do Brasil, que fica aqui em São Paulo, mas entrega no Brasil inteiro a partir de comicboom.com.br. Tem ofertas semanais com até 70% de desconto, tem pré-venda com desconto, tem cashback nas suas compras. Se você for na loja, tem cartão fidelidade, quando você atinge o máximo do cartão, você ganha 50% em todo o seu carrinho, e você ainda tem 10% de desconto na sua primeira compra, se você utilizar o cupom ALEM10. É só encher o carrinho lá, bota além 10, você ainda ganha mais 10% de desconto sobre o valor que tá no carrinho. E quem apoiou também esse quadrinho foram os nossos apoiadores lá do Apoia-se. A gente tem mais de 20 apoiadores que dedicam a nós R$10, um pedacinho do orçamento deles por mês, para manter o Além dos Quadrinhos ativo, pra gente comprar equipamento, iluminação, microfone, câmera. Então, se você tem isso aí sobrando no seu orçamento, considere apoiar o Além dos Quadrinhos. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas se você não tem também, apoie o Além dos Quadrinhos com a curtida nesse vídeo, com um comentário, inscreva-se no nosso canal, ajude o Além dos Quadrinhos a ficar mais forte, a chegar mais longe. Eu agradeço demais você, agradeço demais por você ter ficado até aqui. Eu te vejo muito em breve, até a próxima e tchau, tchau!